realismo nos jogos nunca foi tão grande quanto o que temos hoje. Além do aumento na qualidade de resolução, nos últimos anos podemos perceber que as texturas, a modelagem dos personagens e a iluminação nos jogos estão sendo refinadas quase que até a perfeição. Entretanto, uma alternativa que é bastante utilizada para extrapolar essa lógica, principalmente no anúncio de lançamentos, é deixar de lado os milhões de polígonos e utilizar pessoas reais. Afinal, nada é mais real do que a realidade. Eu sou a Denise, sejam bem-vindos a mais um Jogando Conversa Fora e hoje nós vamos falar dos 8 melhores trailers em live action. A busca pela reprodução perfeita da realidade é uma tendência que domina a indústria hoje e aparentemente vai continuar assim por um bom tempo. Esse se tornou o padrão a ser seguido e as grandes desenvolvedoras estão sempre procurando utilizar as ferramentas mais sofisticadas para entregar o jogo o mais polido possível. Mas nem sempre essas ferramentas foram capazes de entregar o resultado que vemos hoje em jogos como Rise, Son of Rome, The Witcher 3 ou mesmo The Order 1886. Então, a saída era partir para a utilização de vídeos em live action mesmo, contornando as limitações técnicas da época, como por exemplo na famosa abertura do primeiro Resident Evil. Mas essa premissa nasceu bem antes do clássico da Capcom. Jogos feitos com vídeo em FMV foram bem comuns na época do Sega CD, porque o pessoal da turma do Sonic achava que esse seria o futuro. Eles acreditavam que vídeos com atores reais trariam um novo nível de realismo para o mundo dos videogames. Todos esses jogos eram praticamente vídeos interativos bem limitados, e por sorte, apenas parte da indústria acreditou nessa morte dos sprites e polígonos, e essa ideia fracassou bem rápido. Então por que usar trailers em live action ainda hoje, quando os gráficos já são bem detalhados e super realistas? O que antes era feito muito em parte por causa de uma limitação, hoje é muito mais usado como uma decisão de design, sendo usado tanto nos jogos mesmo, como é o caso do último Need for Speed, como na divulgação deles de forma geral, tanto em trailers quanto em comerciais. Em oitavo lugar, temos The Evil Within. Esse jogo teve direção de Shinji Mikami e foi distribuído pela Bethesda. E se tem uma coisa pela qual Mikami é famoso, é o terror. Afinal, ele é o pai da franquia Resident Evil. A ideia de usar efeitos práticos e atores nesse trailer torna tudo mais grotesco. Grotesco de uma maneira que, se fossem gráficos em game ou em CGI, na certa não teríamos o mesmo impacto. Pois, para se ter medo, é preciso que de algum modo você acredite que aquilo na tela possa ser real. Em sétimo lugar, temos Metro Last Light. Tanto Metro Last Light quanto seu antecessor, Metro 2033, são baseados nos livros do autor russo Dmitry Glukhovsky e mostram um mundo pós-apocalíptico onde os humanos têm que viver no subterrâneo após um ataque nuclear que tornou impossível continuar vivendo na superfície. Esse trailer mostra exatamente o momento do ataque e é bastante desolador todo o clima do vídeo. É uma abordagem bem humana que mostra um pouco do drama das pessoas comuns tendo que sobreviver. E na posição número 6 temos Call of Duty Advanced Warfare. A franquia Call of Duty é provavelmente a que mais usa trailers em live action atualmente. Mas de todos, o que mais vende melhor a ideia de gameplay frenético é o trailer do Advanced Warfare. Diferente dos trailers anteriores da franquia, nesse, o protagonista está em primeira pessoa, o que faz com que a gente entre melhor na pele dele. Você pode até não gostar de COD, ou desse COD especificamente, mas não tem como criticar esse trailer que praticamente não te deixa respirar com uma sequência de ação atrás da outra. E na quinta posição temos Destiny. Se tem uma coisa que Destiny é ambicioso. A Band disse que gastaria 500 milhões de dólares no jogo, sendo que isso faria dele o jogo mais caro de todos os tempos, e que o projeto inteiro teria uma duração de 10 anos. Levando isso em conta, dá pra perceber que começar o trailer com 3 guardiões pisando na lua não é à toa. Não foi por acaso que usaram uma cena tão forte no nosso imaginário. Olhando nas entrelinhas, dá pra perceber que essa cena funciona meio como que uma metáfora, pois eles estavam fazendo algo que ninguém tinha feito antes, estavam desbravando uma nova fronteira. Exatamente como os produtores do jogo desejavam fazer. Seria inédito um projeto dessa proporção, com um mundo tão massivo com elementos de MMO e jogabilidade FPS, e que ainda por cima duraria uma década.
A qualidade de produção do trailer é muito boa e serve também para vermos um pouco das habilidades de cada uma das 3 classes, armamento e os planetas presentes no jogo. E em quarto lugar temos Titanfall 2. Finalmente, Titanfall chegou com uma campanha single player muito boa, e a ideia da Respawn Entertainment é que o jogador e o seu titã têm uma relação forte. Foi um baita acerto da EA e da Respawn apostarem nessa abordagem desse trailer. Você não precisa nem ter jogado nada do jogo para ver que existe um elo entre o protagonista e o seu titã. É bem claro que o titã não é só um robô qualquer. Ele é o brother com que sempre você pode contar na hora do desespero e no meio do tiroteio. É muito foda ver os dois trabalhando como um time, com o titã protegendo o piloto e o piloto ajudando com a agilidade que o titã não tem, o que representa bem a dinâmica que existe no jogo mesmo. E em terceiro lugar, temos Halo 3 ODST. Quando se pensa em Halo, todo mundo lembra de quem? Master Chief, é claro, que é o grande herói da saga. Porém, em Halo 3 ODST, ele sai de cena e dá lugar para os ODSTs, sigla que significa Orbital Drop Shock Troopers, que são formados pelos marines comuns e não por espartanos gigantes. Nesse vídeo, vemos toda a carreira militar de um novato, mostrando seu treinamento e missão no campo de batalha. O clima é bem pesado e dark, usando poucas cores no cenário e nos personagens, o completo oposto que sempre vimos em Halo. Ao final, fica a mensagem de que nessas tropas todo mundo é descartável e que o ciclo da guerra vai sempre se repetir. E em segundo lugar, temos Far Cry 3. Nesse caso, não se trata apenas de um trailer, mas uma série de 5 episódios bem curtos, que mostra o ator Christopher Mintz-Plasse, o McLovin de Superbad, que está interpretando ele mesmo. O ator vai a convite da Ubisoft para a ilha que inspirou Far Cry 3, mas chegando lá, ele acaba encontrando o vilão do jogo, o Vaz Montenegro, e passa por todo tipo de tortura. Ele e o seu cinegrafista acabam tendo que lutar para sobreviver de verdade. A genialidade da série está justamente em mostrar tudo em um estilo de falso documentário. É como se o jogo tivesse sido baseado em fatos reais. A caracterização do ator Michael Mando como Vaz está perfeita, mostrando muito bem não só o visual, mas a personalidade de maluco psicopata dele. É bizarro como ele pode ser tão cruel e carismático ao mesmo tempo. Cruel com todo mundo à volta, mas é muito carismático quando fala direto com o espectador, quebrando a quarta parede. E em primeiro lugar, Deus Ex Mankind Divided. Deus Ex tem um dos melhores universos sci-fi do momento, e esse trailer funciona praticamente como uma introdução à história do jogo, que já te deixa sabendo dos conflitos e do cenário social que você vai encontrar no game. O Adam Jensen, que é o protagonista do jogo, nem aparece, justamente porque a ideia é focar nos dilemas humanos mesmo, e na sociedade como um todo. Nesse mundo, os seres humanos estão sendo aperfeiçoados através de implantes mecânicos e existe todo um debate sobre até onde isso pode ir e meio que até que ponto esse pessoal ainda vai ser humano. Além também do medo que nós temos de tudo que é diferente. E também tem o fato de que se as pessoas têm partes mecânicas, essas partes podem ser hackeadas e controladas. Por isso, a história é mostrada do ponto de vista de um casal onde o homem é um humano comum, sem nenhum implante, e a mulher dele teve um braço mecânico. Essas questões filosóficas são a graça de boa parte da trama do jogo, e entender isso antes de começar a jogar pode ajudar bastante a absorver melhor a história. We lost everything. Our dreams, our innocence.